Oi, gente, tudo bem com vocês? A partir do vídeo de hoje, a gente vai começar a ver uma série de estudos da Bíblia. E eu vou estar utilizando o estudo Ouvindo a Voz de Deus. Vai estar ao contrário para vocês, mas a minha editora provavelmente vai colocar na posição certa. E nós não poderíamos começar um estudo sobre a Bíblia sem fazer um estudo sobre a Bíblia em si. E a Bíblia, ela é um livro que, na verdade, é um conjunto de livros. Ela tem 66 livros que foram escritos durante um período de 1.600 anos por cerca de 40 autores. Esses autores variam entre reis, pastores, profetas e pessoas de diversas culturas, de diversas profissões, e que foram usadas por Deus para escrever esse livro. E a gente vê que a Bíblia ela é um livro diferente. Através das verdades nela contidas, muitas pessoas são transformadas, né? Ladrões se tornam pessoas diferentes, pessoas transformadas, pessoas que antes tinham uma vida cheia de pecado, se assumem ao lado de Deus e mudam completamente. Então a gente vê que a Bíblia é um livro diferente. Em João 17, no versículo 17, a gente vê algo que o próprio Jesus fala sobre a palavra de Deus. Ele diz o seguinte, que ele está fazendo uma oração a Deus e ele pede: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade. Porém, algumas pessoas, como a gente vai ver numa história que está em Atos 26, Atos 8, do versículo 26 ao 31, muitas pessoas elas não conseguem entender, elas estudam e elas não conseguem entender, e elas, portanto, precisam de alguém para explicar, alguém que já passou por esse processo de aprendizado, compreende, pode ajudar as outras pessoas a entender. Nessa história de Atos 8, a gente vê um apóstolo que é chamado Filipe, e ele foi mandado pelo Espírito para ajudar um eunuco que estava lendo um texto de Isaías e ele não compreendia o que ele estava lendo. Então, pessoas podem ser usadas por Deus para explicar para outras pessoas coisas que elas não entendem acerca da palavra de Deus. E qual que seria uma maneira correta, né, de estudar a palavra de Deus? Então, comparando textos que tratam do mesmo assunto, buscando outras passagens que explicam o assunto e vendo um pouquinho aqui sobre o mesmo assunto, porque a Bíblia ela meio que interpreta a própria Bíblia. Então, talvez você pode ler um texto e não compreender, em outros textos pode trazer a explicação daquilo que você não entende. E em João, no capítulo 5, no versículo 39, diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mas por que as Escrituras elas têm a vida eterna? Porque, como o próprio texto diz, as Escrituras elas testificam de Jesus. É um livro sobre Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia, e Jesus, ele nos dá a salvação, ele nos dá a vida eterna. Então a Bíblia é um caminho que nos leva até a vida eterna, que é Jesus. Mas muitos podem pensar que a Bíblia é um livro que pessoas escreveram, né? Mas quem que dirigiu, né? Todas as pessoas, os profetas, quando eles escreveram a Bíblia. Mas a gente pode ver lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, quando os profetas escreviam as profecias que estão na Bíblia, eles eram movidos pelo Espírito Santo. E quanto do texto bíblico é inspirado por Deus, né? Será que é o Antigo Testamento? Ou o Antigo Testamento não é mais válido? É o Novo Testamento? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16,
Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda palavra é útil para a correção, para a educação, para nos aproximar de Deus. Então não tem essa história de só o Antigo Testamento que é válido. Não, o Antigo Testamento não serve para nada, só o Novo Testamento. Não, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento foram inspirados por Deus. E o que é interessante é que a gente pode ver em Êxodo, no capítulo 31, versículo 18, que existe uma parte na Bíblia que ela não foi escrita por autores humanos, que é os 10 Mandamentos. Que os 10 Mandamentos eles foram escritos pelo próprio Deus em tábuas de pedra. E, por fim, existe um texto muito forte que fala de o que acontece se alguém decide, mudar a Bíblia. Porque será que a gente tem autorização? Alguém pode chegar e decidir mudar alguma coisa na palavra de Deus? Mas Apocalipse 22, no versículo 18 e 19, diz o seguinte: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, ninguém nessa terra tem autorização para colocar alguma coisa na Bíblia, nem tirar qualquer coisa da Bíblia. E, para finalizar, em em João, no capítulo 13, no versículo 17, diz o seguinte: Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, ou seja, felizes são as pessoas que leem, não apenas leem, praticam o que está escrito na palavra de Deus. Então, que a gente possa não só ler, ler, estudar, meditar, mas também praticar e obedecer à vontade de Deus. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.